luz a todos e saúde. Poucas vezes nós lembramos dos ensinamentos, a didática de Jesus ao trazer o Evangelho. Para o público comum que ele encontrava na vida e pregava, ele tinha uma forma de falar mais simbólica, uma forma mais infantil no conhecimento religioso, pode-se dizer. E desta forma cativou a muitos. E aqueles que queriam ouvir, evidentemente, o buscavam, porque Jesus procurava falar de acordo com a infância espiritual deles. Agradava isso a ele. Para os seus discípulos, ele foi bem mais diferente. Ele foi em profundidade, dentro da característica real do Evangelho, que poderia assimilar os discípulos que ele ensinou, então. Conversava abertamente, respondia pergunta, tudo relativo ao entendimento dos discípulos, que era superior do que o público comum externo. Tanto é que o amor ali que ele diz é bem diferente que ele pregava lá fora. Não era preconceito, era apenas diferente para entendimento daquele público comum, o externo, e aquele interno, que era o seu apostolado. Para o público fora, ele ensinou o amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Evidentemente, ele nos queria dizer que deveria ali satisfazer capricho ou realmente submeter a violência ou ódio, mas jamais cometê-la e compreender aqueles que comprometiam, sabendo que era um filho do Pai e que, na consequência, eles iriam reparar, porque não cabia a nós julgar. Para os discípulos dele, ele disse, amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, dentro do discipulado, ele tinha mais conhecimento, entendia mais a profundidade do amor, e isso fazia com que Jesus podia falar algo mais profundo a ele. Foi ele que prosseguiram os trabalhos após Jesus retornar ao plano espiritual. Obviamente estavam, através de muitas encarnações, preparados para esse momento, pelo menos no trabalho de semeadura do Evangelho aqui no planeta Terra, mundo de choro e ranger de dente. Portanto, companheiro, a lição nos fala sobre isto porque, na atualidade, é bastante comum nos irritarmos ou muitas vezes queremos que alguém veja pelos nossos olhos e nos entenda. E se não houver esse entendimento, entramos em conflito, o que pode trazer grandes perda de oportunidade da amizade, ou mesmo no meio da família, quando as pessoas se assim fazem, exigindo que todos pensem sobre a sua forma pessoal de pensar. Vamos à lição de hoje do Pão Nosso, capítulo 143, onde ali tem o tema, não tiranize. Está no livro de Marcos, as instruções que Jesus nos deixou. Lá diz, e com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Quer dizer, ensinava ao discípulo e a todos, com palavras semelhantes, era o mesmo evangelho, porém, de acordo com o que eles podiam compreender. E assim prosseguiu, né? Emmanuel agora vai nos esclarecer bem melhor esse espírito aí, com grande experiência e com responsabilidade para nos trazer o evangelho equivalente ao que possamos entender. Vejamos, na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes.
Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Quer dizer, eles vão exigir que os outros se comportem da mesma forma e esquecem que cada um tem uma forma para poder interpretar e entender. Ele está numa condição evolutiva, ou menor ou maior do que esse que exige. Não devemos exigir, mas apenas se podemos falar quando pede ou ter uma atitude cristã que eles irão um dia copiar. Discussões acerbas se levantam tocando azedias venenosas e aí o conflito, a discórdia começa. Belas expressões afetivas que até ali tínhamos são abaladas nos fundamentos por a ofensa indébita. Contudo, se o discípulo verdadeiro permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Pensar, refletir, procurar interpretar ali visualmente ou a tendência ouvindo o companheiro do que ele pode ou não entender. O Senhor somente ensinava aos que ouviam, que queriam ouvir. Vejam bem, não fazê-lo obrigar a ouvi-lo. Então assim ele ensinava segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos, parábolas simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se está, meus irmãos e companheiros de jornada, em serviço do Senhor, já se envolveu com a doutrina e se beneficiou e pretende repartir com seu semelhante, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários que impõem e exigem. Bem, está aí um esclarecimento que nós podemos ainda hoje corrigir dentro do lar ou na nossa vida social, ou até mesmo dentro do centro espírita, onde é a nossa abençoada casa, a nossa igreja, podemos dizer assim, né? Então lá podemos conversar, trocar ideia, e até respeitando, porque tem alguns e outros que ainda estão no princípio, outros já mais adiantados, mas tem que ter compreensão, paciência, para que se forme esse elo simpático, uma afinidade ali mais permanente, e assim um socorrendo o outro, repartindo os parcos conhecimentos, as luzes que nós temos com ele, porque só podemos dar do que temos, jamais daquilo que nós não temos, devemos muitas vezes impor ou exigir a essas pessoas. Vamos manter, sim, a paz e a harmonia, principalmente no nosso âmbito particular, a família ou até a sociedade entre amigos, e aquele que realmente conhece, para podermos então ser beneficiados de imediato. Quanto ao próximo, nós daremos exemplo na atitude, na palavra, no pensamento, quando eles pedirem. Porque quando ele pede é porque quer ouvir. Não vamos ficar dando dica, impondo, querendo dar recado assim, camuflado daquilo que você faz, que é. Isso é perigoso, companheiro. Cria uma antipatia, cria conflito. Sim, meus irmãos, ser cristão é assim, respeitar a ignorância, o crime, a maneira de os outros viver, porque Deus fez tudo e permitiu isso. Jamais você sofrerá ali gratuitamente ou inocentemente. Se sofre junto com algumas pessoas, é porque fizeste o mesmo outrora. Muito bom dia, paz a todos.